Bora! Oi, galera, tudo bem? Estamos aqui no BoraCast, continuando a segunda temporada. Eu sou a Naya Camargo e esse é um videocast, um espaço livre, artístico, sem rótulos, sem filtro ou censura. Um lugar de fala e escuta, que é um braço do festival de música BoraFest. Assim como na primeira temporada, essa segunda temporada recebe pessoas incríveis do meio artístico, que têm muito a compartilhar com a gente sobre arte, aspectos sociais, profissionais e pessoais. Para você acompanhar tudo, se inscreva aqui no canal e segue a gente nas redes sociais. O link está na descrição aqui desse vídeo. Eu faço assim porque eu não sei onde é que está e você vai descobrir que isso é rapidinho. A nossa convidada de hoje é a Duda de Almeida, roteirista carioca, nem precisava falar porque ela tem um sotaque charmosérrimo, vocês vão falar no primeiro oi dela. Com formação em desenho industrial, direção cinematográfica e roteiro. Ela estudou em Nova York e em Cuba. Eu queria tanto entender essa esquizofrenia, porque são lugares tão diferentes, né? Eu quero entender. Entre as suas obras, ela está em Sintonia da Netflix, Love da Amazon e Lesha mostra esse poder da Globoplay. Duda, seja muito bem-vinda nesse nosso BoraCast. Tudo bem? Tudo bem, Naya. Obrigada pelo convite. É um prazer, uma honra, muita felicidade ter você aqui que está tão ativa, tão determinada e pelo que eu já meio que estudei de você, é uma pessoa que que tem muita história de superação na sua vida, né? Tem alguma coisa aí que aconteceu que deu uma reviravolta, a gente já vai perguntar para ela. Duda, a primeira pergunta que a gente faz aqui no BoraCast é, com suas palavras, fala pra gente quem é você. Quem eu sou? Eu nasci com expectativas, né? Por conta de ser uma mulher branca, né? Numa família de classe média. Então, eu nasci com meus pais tendo várias expectativas, né? Em relação a quem eu deveria ser, o que eu deveria fazer. Além das expectativas sociais de nascer nesse contexto. Sua família é tradicional? Pode-se dizer que sim. É uma família católica, é uma família que não tem artistas, né? Uhum. E uma família que viveu uma ascensão social. Então, a preocupação com um trabalho que possa prover sempre foi muito importante. Uhum. E aí, depois eu, enfim, fui ficando mais velha e fui entendendo que eu queria ser escritora e fui correndo atrás de viver da escrita. E demorou uma década, mas hoje em dia eu vivo da escrita, ainda bem. E comecei a me perguntar quem eu sou para além de ser escritora, roteirista e realizadora, né? Quem eu sou para além do meu trabalho, quem eu sou para além desse ofício. E esse é o momento que eu tô agora, entender quem eu sou além de ser o que eu nasci e o que eu descobri, né, que eu fazia no mundo, que é escrever. Tô buscando, acho que eu vou demorar uma vida inteira para descobrir, mas eu tô seguindo. Para além do seu ofício, a sua missão de vida, assim, é isso? Eu acho que o meu ofício, ele tá muito ligado à minha missão de vida, sabe? Mas se você não pudesse mais escrever, você ia continuar com a sua missão de vida? Cara, se eu não pudesse mais escrever, eu ia parar de respirar, assim, literalmente. Porque a escrita, antes de ser o meu ganha-pão, ela era uma necessidade antes, sabe? Eu sempre fui uma criança que escreveu. Eu sempre tive muito diário. Eu sempre escrevia para entender como eu estava me sentindo. Eu sou aquela pessoa que escreve milhões de cartas que eu nunca vou enviar para ninguém. Só para organizar minha cabeça, sabe? Então, a escrita veio muito nesse lugar. E depois é que eu entendi que a escrita era uma forma de eu me relacionar com o mundo e que isso poderia ser um trabalho, né? Que isso poderia ser algo que me sustentava, que não precisava ser um lado B, que não precisava ser um diário escondido. Você não vê outra forma de se expressar e de trabalhar nesse momento, assim, pelo menos? Cara, não. Assim, eu acho que
a gente é resiliente, né? Então, a gente aprende a fazer coisas para sobreviver e para seguir em frente sempre, assim. Mas se eu tivesse que parar de escrever por algum motivo, eu seria muito, muito infeliz. Eu seria muito, muito frustrada. Sim, ia ser uma baita crise existencial, assim. A gente viu uma entrevista sua que, aparentemente, você é tímida, né? Você tá começando a se acostumar com esses holofotes para roteirista também, para personalidade Duda de Almeida? Cara, você já percebeu que isso traz mais trabalho para você, criando uma marca, uma identidade visual da Duda de Almeida? essa pergunta é muito boa, porque realmente estar do outro lado da claquete é muito estranho. Ainda é estranho, não é um lugar de tanta naturalidade para mim. Mas eu entendi que com esse boom, né, de séries e tudo, as pessoas ficam curiosas de entender como que é o nosso trabalho. E por eu estar numa série que tem muita visibilidade, as pessoas têm me chamado, né? Assim, tipo a gente. Tipo vocês. As pessoas têm me chamado, porque eu acredito que também eu tô muito misturado, assim, com a galera, sabe? No dia a dia. Então, eu vou a muito show, eu vou a muita exposição. Ela foi no Bora Fest, gente. Eu fui no Bora Fest, eu tava lá filmando, inclusive, né? Ah, é verdade, não acredito. Nossa, foi foda, gata. Putz, parabéns. Não sabia que era ela. E aí eu tô sempre misturada no meio da galera, assim, sempre. Então também é comum algum produtor, alguém que tem um podcast, sabe? Alguém querer que saber, entender algum mais. Jornalista falar assim, caraca, uma roteirista aqui, tipo, vamos conversar com ela e vamos entender como é que funciona. Você também foge um pouco do estereótipo que a gente tinha da roteirista, escritora, né? Porque geralmente, como é que você sente esse mercado? Você acha que é um pouco a roteirista e escritora? Porque é o seguinte, eu vi uma entrevista de uma outra roteirista e que fez uma novela na Globo, eu não lembro, que é Dona de Mim. Ela tem até uma página na internet que ela fala sobre empreendedorismo da mulher. E aí ela falava que ela era uma mulher bonita, que se vestia super bem, e ela ia nas reuniões, e aí os jornalistas todos de um outro jeito estético, um outro senso estético. E ela começou a usar saia larga, começou a se enfeiar para ter mais credibilidade nesse mundo intelectual. Sim. Que é da escrita e tal. Você sente que esse mundo é muito machista? E qual que é a dificuldade de ser uma roteirista mulher? Então, isso acontece, eu passei por isso mais no início, né? Porque, bem ou mal, minha história no audiovisual já tem bastante tempo, assim, né? Eu comecei com 20 anos, eu tô com 34 agora. Então, eu passei 10 anos para conseguir uma grande oportunidade como roteirista, né? E até isso acontecer, eu passei muito por isso, assim, de estar em reuniões onde eu não queria que alguém fizesse algum comentário em relação à minha aparência. Até porque eu entendia que, na verdade, não era porque assim, eu sou bonita. Isso era uma forma de tirar seu espaço, tirar minha validação. Sim. E eu sou uma mulher branca. Eu tenho consciência que a minha palavra, né, ela tem um peso por eu ser uma mulher branca. Um peso que, por exemplo, uma roteirista negra, infelizmente, não tem numa sala com um monte de executivos homens brancos. Então, se eu passava por isso, né? Imagina uma mulher preta. E há 10 anos atrás, você não via pessoas pretas em salas de roteiro. Você simplesmente não via, né? O mercado não contratava. Dizia que não tinha, né? Que é uma coisa que se diz muito. Não tem. Claro que tem. Claro que tem, né? Claro. Mas então eu via que esses comentários em relação à minha aparência eram muito ligados a querer me desvalorizar ali como pessoa, como voz, como cabeça ali, né? Isso acontecia muito. E, inclusive, eu me lembro que
que eu ficava muito sem graça num primeiro momento, né? E aí eu me escondia, eu usava roupa larga, eu evitava usar maquiagem. Você começou a fazer isso também? Eu fazia isso e e eu percebia que até minha postura mudava, sabe? Eu não tava com o peito aberto, eu tava sempre assim. E aí eu me lembro que o dia que eu resolvi que eu não ia mais fazer isso, assim, porque um produtor executivo, eu tava super séria, porque eu sou séria, né? Assim, hoje em dia eu já me permito dar uma risada e tudo, mas na época, então, eu ficava muito séria nas reuniões. E aí um produtor executivo, ele ficou olhando pra minha cara um tempo assim, e ele falou assim: abre um sorriso, não gosto de mulher séria. Mulher tem que sorrir, mulher tem que rir. E aí depois desse dia eu falei: ai, cara, quer saber? É isso, dane-se, entendeu? Eu vou usar a roupa que eu quero mesmo. Quando eu quiser sorrir, eu vou sorrir, porque sempre vai ter esse comentário e não dá pra eu me fechar por causa disso, sabe? Tipo, eu tenho um corre pra fazer, dane-se, sabe? Uhum. É mais fácil sendo você, né? Porque, pô, a gente se violenta muito, se fechando, deixando de ser espontâneo, sabe? Isso vai minando a gente no dia a dia, isso vai acabando com a nossa autoconfiança, isso vai fazendo a gente se questionar. Pô, esse cara tá questionando o meu lugar, eu não posso deixar ele passar essa energia pra mim. Eu não posso estar aqui questionando o meu lugar. Eu tô aqui porque eu sou boa. Sim. De boca fechada ou aberta, rindo ou não rindo. Eu tô aqui porque eu sou boa. E uma hora eu vou conseguir provar que eu sou boa e eu não vou mais precisar pensar nisso. Hoje em dia eu tenho essa liberdade no meu trabalho. E você percebe esse machismo nas mulheres também? Infelizmente, é polêmico o que eu vou falar, mas assim, a chefe mais abusiva, o chefe mais abusivo que eu tive foi uma mulher. Porque eu entendo que ela reproduzia um comportamento tóxico, machista, porque eu entendo que não é fácil ela chegar na posição que ela chegou dentro de audiovisual, sendo que ela começou há 20 anos atrás. Então ela tinha uma postura que era muito dura com mulheres. Uhum. Muito, muito dura. Mas eu entendo ela e eu opto para, hoje, ocupando um cargo de chefia, não reproduzir o que ela fez. E também não culpo ela, beleza? Talvez, vamos pensar que ela tava com boa intenção, né? Sei lá. Cara, ela vai saber, né? Ela é uma sobrevivente ali do negócio, entendeu? Tem gente que fala assim, Duda adora passar um pano. Mas eu acho que no final das contas, quando a gente se permite ser flexível, é um luxo até pra nossa sanidade mental. Então eu prefiro ser flexível, eu prefiro achar que é isso. Uhum. Eu entendo, respeito o corre dela, ela deve ter passado por situações que eu nunca vou ter que passar, né? E por isso ela ficou mais endurecida, né, talvez. Ficou e reproduziu, e quando eu chegar no lugar dela eu não preciso reproduzir. É isso que eu busco, sabe? Legal ter esse alicerce pra poder fazer essa opção, né? Uhum. Você acha que a gente tá num momento bom do audiovisual? A gente tá num momento bom e a gente tá num momento perigoso ao mesmo tempo. Porque bom no sentido de que a gente nunca teve tantas possibilidades de trabalhar, né? A gente tem um monte de streamings, né? Uhum. Que a gente não tinha há 5 anos atrás. A gente não depende mais de dinheiro público apenas para poder produzir, né? Todos os canais têm obrigatoriedade de produzir conteúdo brasileiro por conta da lei. É isso que a gente ia falar. Você acha que essa lei 12.485 da lei da TV paga, você acha que ajudou bastante? Nossa, mudou completamente, assim. Quer explicar um pouquinho para as pessoas o que é essa lei? Foi uma lei que surgiu no governo Dilma, né? Que obrigava os canais que, independentemente de TV fechada, né? Esses canais a cabo, que são canais gringos, eles tinham que exibir 3 horas, se não me engano, né? Diárias de conteúdo nacional. Podia ser meia-noite, 1h, não tinha eleição assim de horário nobre, nada disso. Olha, eu não sei te dizer agora, essa informação me falta, mas tinha essa obrigatoriedade de 3 horas, né? Que já ajudou muito. Que já ajudou muito, porque aí canais gringos que só ficavam pegando os programas gringos e exibindo na grade, eles tinham que botar 3 horas de conteúdo nacional. Então, assim, beleza, eles podiam botar filmes e tudo, mas uma hora
para não perder espectadores, eles precisavam criar um conteúdo original. E isso aqueceu o mercado, porque antes você só tinha Isso a foi em Rede que Globo. ano? Foi. Putz. Tá, Agora a eu não gente vou pesquisa saber. no Google depois. Vamos dar tá? esse Google, Eu sou péssima de cronologia, minha cabeça é tudo assim. Maravilha. Mas aí, então, você acha que melhorou, ajudou muito e Ajudou muito. aqueceu o mercado do audiovisual pra gente Sim. gerar mais emprego aí nessa superpotência, né, de trabalho, Sim. que é uma máquina de emprego, né, o entretenimento, o audiovisual. Muito. Tem uma outra coisa também que ajudou muito o nosso mercado, que foram os editais públicos, né? Então eu me lembro que, por exemplo, a minha primeira oportunidade como assistente de roteiro foi num edital de núcleos criativos, né? Que é um dinheiro, né, que o governo dava para as produtoras vencedoras para desenvolver um núcleo de séries. Se não me engano, eram 5 séries. E aí a produtora, né, uma produtora lá do Rio, ganhou. E eles contrataram 5 equipes para desenvolver 5 projetos de série. E aí, numa dessas séries, eu fui contratada como assistente de roteiro. Foi meu primeiro emprego mesmo como roteirista. Isso foi em 2015. Antes disso, assim, ou eu ia trabalhar na Globo, ou eu ia trabalhar na Record, se não me engano, acho que na época eu fazia novela, mas as opções eram muito limitadas, sabe? Você acha que a arte aqui no Brasil ainda é muito elitizada? Ah, com certeza. Mesmo as séries, assim, porque é cinema, filme também, você acha? Você não tem percebido uma camada... Assim, pelo menos, tô vendo, assim, a camada, principalmente, eu acho que mais necessitada, meio que criada pelo celular, né? Nessa coisa de fica aí nessa coisa, fica o dia inteiro no celular, sem mais nada. Você percebe isso também? Olha, falando especificamente de audiovisual, ainda é muito elitizado porque as pessoas que... Para trabalhar no mercado, é isso? Isso. O mercado audiovisual, ele é bastante elitizado, porque as pessoas que tomam as decisões, as pessoas que aprovam os projetos, né, que têm esse poder do aval, né, ainda são pessoas que vêm de uma elite, né? Agora, o que acontece? O mercado audiovisual, né, ele entendeu, assim como outros mercados, outros segmentos, que a narrativa, o ponto de vista que estava em voga até então, que é um ponto de vista de pessoas mais elitizadas, não estava mais criando uma identificação com o público. Porque o público foi se renovando, o acesso às mídias foi se amplificando, o público é muito vasto. E uma característica que a gente tem desse momento que a gente vive é que o público tem tanta oferta de tanta coisa para ver, para assistir, que ele busca assistir com que ele se identifica. Então, como você tem uma pluralidade de espectadores, você precisa de uma pluralidade de pessoas criando histórias para que esses espectadores se identifiquem. Então, o mercado começou a absorver pessoas que ele rejeitava. Pessoas que não tinham nenhuma oportunidade de buscar uma formação, porque aquilo elas não tinham acesso, né? Pessoas que fazem parte de minorias políticas, né? Então, não é que o mercado é bonzinho. Hoje em dia, nossa, que legal, temos salas diversas. Não, isso é minha imposição de mercado. Os produtores, que continuam sendo mais ou menos as mesmas pessoas, falaram, pô, peraí, a gente precisa ter uma mulher preta na sala de roteiro, a gente precisa ter uma pessoa trans. Porque meu público é trans, meu público é preto agora, não sei o quê. Então o mercado começa a trazer essas pessoas. Uma coisa oportunista, né? Não consciente. Mas ao mesmo tempo, né? Capitalismo, assim, né? Eu nem sou essa pessoa, caraca, o capitalismo... Não, mas é o capitalismo, é como o mercado funciona, né? Então, é isso que acontece, só que a gente ainda tem uma maioria de pessoas tomando essas decisões que são pessoas da elite. Eu acho que as coisas vão ter uma mudança muito positiva no momento em que quem senta na ponta da mesa forem essas pessoas dessas minorias políticas, né? Quem escolhe para quem vai dar o dinheiro. Porque, por enquanto, ainda a gente não vê essas pessoas na ponta da mesa.
O que você gosta de assistir em série? O que você assiste? O que você consome? Olha, série, eu confesso que eu não tenho assistido muito. Eu não tenho assistido muito. Porque eu tô escrevendo muito. E quando eu tô escrevendo muito, eu evito ver outros produtos, sabe? Tipo séries e tal. Eu tenho consumido bastante podcasts. Tanto podcasts que tem vídeo, como podcasts que não tem vídeo, sabe? Eu tenho achado interessante. E aí tem alguns que eu acompanho com um pouco mais de frequência. E tem os momentos que eu vou no YouTube. E tem o BoraCast que ela ama de paixão, gente. Ela não vive sem o BoraCast. Eu assisti os episódios do BoraCast que estão online. Achei muito legal, inclusive, né? Tava me preparando, né? Tentando criar um script imaginário pra quando eu sentasse aqui. Porque eu sou capricorniana, então eu tenho um pouco desse negócio. Eu também. Não, é que a gente entrevistou uma pessoa recentemente que também era capricorniana. Então você sabe exatamente do que eu tô falando. A gente gosta de saber onde é que a gente tá pisando. Cara, mas minha lua é em Gêmeos. Ai, boa sorte. E meu ascendente é em Aquário. Então, tipo, eu me jogo, sabe? É uma coisa muito louca, um contrassenso, assim, do Capricórnio. Mas é bom isso. E, na verdade, é engraçado, porque sempre que a gente fala de Capricórnio, tudo que as pessoas falam, eu falo, pô, mas não Nada é isso. Nada a ver comigo. Nada a ver comigo. Você é fria. As pessoas falam, você é fria. Nossa, eu acho que eu sou a pessoa mais passional que eu conheço. Sim, sei como é que é. Quais são suas referências de roteiro, assim, que você se inspira? Eu não sou aquela roteirista cabeçuda, sabe? Tipo, eu não fiz faculdade de cinema, então... Geralmente, quando você pergunta isso pra alguém que, sabe, fez cinema, a pessoa vem com grandes nomes e... Meu Deus, e tal. Eu não sou essa pessoa, assim. Os roteiros que eu me apego são roteiros que me emocionaram e me marcaram, sabe? Na vida. Então, por exemplo... O Poderoso Chefão, especialmente o primeiro filme, assim, eu amo muito, assim. Desde que eu vi a primeira vez, eu fiquei muito obcecada. E, enfim, eu era uma criança, assim, mas eu fiquei muito impactada. Ele é um filme que eu sempre volto, sabe? Independentemente do que eu tô escrevendo, se eu tô me sentindo, assim, um pouco perdida, eu boto e eu fico vendo. E eu nunca canso daquela cena do Don Corleone com um gatinho na mão, que é um dos primeiros momentos do filme, que ele tá no casamento da filha, e vem o cara pedir, enfim, uma ajuda pra ele como um amigo, e aí ele fala, quando eu quis ser seu amigo, você não quis ser meu amigo, e ele tá falando aquilo com aquele gato. Enfim, tem umas coisas que me marcam muito, assim, que são muito, muito presentes, e coisas que eu sempre revisito. O E.T., sabe? O filme do E.T. que me dava medo e ao mesmo tempo eu ficava maravilhada. Então eu amo essa sensação de querer uma coisa e ter medo dela, sabe? Eu acho que é uma emoção muito potente. Então são coisas que eu tento carregar para os roteiros que eu escrevo, mas que vêm dessas referências dessa criança. Da sua criação mesmo. E isso, eu era uma criança que via SBT, né? Eu não via nem novela, assim. Você assistia Carrossel? Eu assisti Carrossel, que Qual era que era aquela Milly. da escolinha? É Carrossel, né? É Carrossel. Professora. Professora Helena, eu assistia Carrossel. Cirilo. Eu assistia Chiquititas. Eu fui uma criança regada à base de um bom SBT, sabe? Eu não tenho... Tipo, meus pais não são literatos, entendeu? E eu gosto muito disso, sabe? Eu escutava... Eu vivia... Assim, era o SBT ligado e a 105 FM o dia, tocando um pagode. E aí, tipo, é louco isso, né? Porque você vai buscando referências. Eu lembrei que eu tenho referências pra roteiro que não são nem de roteiro. Tipo, vou dar um exemplo muito maluco, mas é a música temporal do Arte Popular, sabe? Porque ele... Você fica um pouco cabeçudo agora, mas assim... Ele alterna de um beat emocional pro outro, que tem roteirista que nunca conseguiu fazer isso a vida inteira. Uhum. Que ele fala uma frase com uma emoção e depois ele fala uma frase com outra emoção. E que é uma coisa que às vezes eu vejo um filme e falo, caramba, é isso, sabe? E tem coisa que a gente às vezes não consegue fazer isso dentro de uma cena. Então eu falo, eu queria dar esse efeitozinho temporal, entendeu? Que uma hora o personagem fala uma coisa e outra hora ele fala outra coisa com uma emoção completamente diferente. E qual que é a minha ref pra isso? É temporal do Arte Popular, entendeu? Não é o
Tarkovsky, infelizmente. Adoraria dizer muito mais chique, mas não é, entendeu? E o que você acha que um roteiro precisa ter para ser muito impactante? Você tem já um método, uma fórmula que você está buscando? Para ser muito impactante, eu acho que tem que fazer rir e chorar, independentemente do gênero. É um momentozinho que você dá aquela risadinha e depois tem um outro momento que te bate e você fala, caraca, que seu olho meio que enche d'água, assim, sabe? Acho que quando o roteiro tem isso, pra mim é imbatível, assim. Você acha que todo mundo que tá, assim, todo mundo que quer trabalhar como roteirista ou trabalhar em qualquer coisa tem que buscar, tem que estudar também, se puder, né? Como é que foi? Você acha isso? Como que é pra você? Sim. A questão do conhecimento, você falou que você não fez uma faculdade, né? Então, como é que você buscou seu conhecimento, esse estudo que você fez em Nova York, em Cuba? Que cursos são esses? Por que você buscou esses lugares? O roteiro é uma área que não tem jeito, assim, você tem que estudar, sabe? Você não precisa ter um estudo formal, você não precisa necessariamente fazer uma faculdade, mas o roteiro, ele tem um formato, ele tem uma exigência técnica, porque escrever é como se fosse a massa bruta, né? Se você sabe escrever, você pode escrever uma música, você pode escrever um conto, você pode escrever um livro, você pode escrever um roteiro. O que muda para cada uma dessas escritas é o formato. A música tem um formato, o conto tem um outro formato, o livro tem um formato. E para você saber a diferença entre uma coisa e outra, você precisa conhecer o formato. O roteiro, ele tem um formato técnico. E ele tem um formato técnico porque ele serve a uma equipe gigantesca de diretores de fotografia, maquiadores, produtores, diretores de arte. Então, ele é como se fosse um manual. Ele conta a história, mas ele é organizado de uma forma que ele é um manual para toda uma produção poder levantar um projeto em cima daquilo. Então, ele tem exigências técnicas, assim. E você tem que conhecer essas exigências. Isso você só conhece estudando. Então, tem essa parte e tem também aprender técnicas para você conseguir botar o que você tem que botar na página, né? Então, por exemplo, uma estrutura de cena, né? Essa cena, ela tem que conduzir você para uma emoção. Então, você tem que entender como que seu personagem começa essa cena, como que ele termina. Tem que ter uma mudança de emoção aí, porque se ele começa e ele termina a cena exatamente igual, ou você tem uma justificativa grande para isso acontecer, ou você falhou, entendeu? Então, a gente tem que estudar, não tem jeito. O bom é que hoje em dia você consegue fazer muito curso bom de graça. Tem muito curso e você consegue fazer muito curso bom de graça, sabe? Tem milhões de aulas no YouTube, tem milhões de livros em PDF que você consegue baixar. Já tem muito material em português, né? Se você fala inglês, então, espanhol, aí literalmente você tem um mundo dos manuais de roteiro e textos na sua mão, sabe? Mas hoje em dia é muito acessível, sabe? É só catar. E, claro, via rede social, você conhece um roteirista. Tipo, eu sempre respondo mensagem de quem me envia, do tipo, me indica um livro, me indica um curso, sabe? Tem vários amigos que estão dando cursos também. Então, eu tô sempre jogando pra galera. Falo, tem esse, tem esse, tem esse. E tem muito. Quando eu paro pra pesquisar, eu acho tanta coisa. Eu falo, gente, sabe? Pra quem tá começando hoje, tem muita coisa, sabe? É possível. Você não precisa ter grana, sabe? Você só precisa ter o recorte de onde você vai buscar. E esses cursos em Nova York e Cuba foram do quê? Então, o curso em Nova York foi um laboratório de escrita dramática para televisão, que eu fiz uma oficina com um professor americano que veio dar uma oficina aqui em São Paulo, no Barco. Eu fiz a oficina dele, foram 2 semanas, assim, bem rapidinho. E ele era ele era, na verdade, chefe do programa de escrita dramática da Universidade de Colômbia. E eu não tinha a menor ideia, assim, né? Eu fui fazer o curso que eu falei, beleza, vem um professor gringo, a gente valoriza, né, os gringos, assim. Hoje em dia,
eu já penso um pouco diferente. Mas eu falei, pô, vem um cara gringo, americano, dar esse curso em São Paulo. Beleza, vim pra cá fazer o curso. E fiz o curso e no final, assim, eu era muito sangue no olho, porque eu queria muito, assim. Então, eu não era a melhor aluna, eu não era a aluna mais genial, mas eu era a aluna que tava ali, tipo, me jogando. E eu me lembro que teve uma ocasião específica nessa oficina que a minha dupla, que a gente não tinha tempo para analisar todos os projetos, né? Que a gente... não foi em Nova York o curso, então? O cara veio... Então, isso foi como eu cheguei lá. Tá. Porque, assim, ir para Nova York não era uma coisa que... Você já tinha em mente. Era uma coisa, sabe? E aí, quando veio esse cara, rolou essa situação que a minha dupla, tipo... Enfim, quis separar de mim, porque ela era uma pessoa que... Ela era super estudada, eu me lembro que ela fazia mestrado em roteiro. Ela era um pouco mais velha. Sei lá, ela não gostou de mim. A gente tinha feito essa dupla, ela não gostou de mim. E ela falou, cara, então, esse projeto que a gente tá trabalhando pra aula, na verdade, a ideia foi minha. E eu vou desenvolver sozinha. E eu tive que recomeçar do zero no meio do negócio. E eu fiquei arrasada. E eu fui falar com ele. E ele falou, cara, eu aconselho você americano, né? Eu encorajo você a conversar com ela e tentar... Eu falei, não, Alan Kingsbury, você não tá entendendo. Tipo assim, ela me odeia, ela não quer trabalhar comigo. Eu vou fazer um negócio aqui do zero. Ele falou, não, tudo bem. Então vamos tomar um café depois da aula. Amanhã você me apresenta uma ideia. E eu apresentei uma ideia toda capenga, mas ele me olhou e falou, pô... Tipo, essa menina, ela tá afim, né? E aí chegou no final da oficina e ele falou, olha, eu sou chefe do programa, né, e tal, e no verão a gente abre inscrições para estrangeiros. E eu acho que você deveria aplicar. Uhum. Aí eu apliquei e passei. E aí eu fui e fiquei, acho que uns 3 meses. O tempo do verão, na Universidade de Colômbia, tipo, estudando com esse cara, assim. E era bem focado pra televisão. E Cuba, como é que foi? Cuba foram anos depois. Porque é isso, né? Assim, nesse primeiro momento, o que chega pra gente é muito essa educação americana, né? Uhum. E a coisa do roteiro, especialmente, né? Todos os grandes manuais de roteiro, todas as pessoas que eram citadas eram sempre gringos, né? Tipo, Estados Unidos. E aí, anos depois, eu acho que talvez uns 4 anos depois, mais ou menos, chegou essa, enfim, através de uma amiga, chegou essa informação de que existia a Escola de Cinema de Cuba, que eu também não sabia que existia a Escola de Cinema de Cuba, e que tinha um professor que era maravilhoso e tal, e eu não falava espanhol. E ela falou, olha, no período do carnaval, ele dá uma oficina para alunos que falam português. Porque ele não fala português, mas ele entende português e o que importa é que você pode entregar o seu roteiro no final do curso em português. Você não precisa saber falar espanhol. Uhum. Aí eu falei, pô, quem é esse cara? Eu comecei a pesquisar, o nome dele é Eliseu Altonaga. Ele é um cubano, eu acredito que ele tem cerca de 85 anos, assim. Quando eu fui dar um Google nele... Ele era um monstro. Ele é um monstro. E assim, como que a gente nunca ouviu falar desse cara? Como que eu nunca tinha ouvido falar desse cara? Esse cara é um monstro. Esse cara é 10 mil vezes mais incrível. E tem um currículo muito mais incrível do que o americano que eu estudei, do que todos os professores que eu tive na Universidade de Colômbia. Uhum. Esse cara é muito maior. E como que eu nunca ouvi falar desse cara? Aí, fui lá, apliquei, nananana, fui selecionada. E fui passar esse mês na Escola de Cinema de Cuba, tendo aula com esse cara. E aí, assim, o Eliseu Altonaga, ele me mudou como pessoa e ele me mudou como escritora. Eu sou uma pessoa... Tanto é que, assim, eu saí de Cuba, eu cheguei no Brasil e me divorciei. Divorciei, saí de casa, assim, tudo, assim. Entendeu? Fui embora, fechei a porta da minha vida e comecei outra, assim. De tão forte que foi. Eu falei no começo da entrevista que ela tem uma história muito bonita de superação. E qual que foi o seu não mais icônico na sua vida? Que te ajudou para mudar de rota e
Dar a volta por cima. Se você não souber o que eu quero que você responda, eu vou falar. Não, por favor. É porque eu recebi muitos nãos, entendeu? E aí agora a gente falando e relembrando de Eliseu e não sei o que, me vem vários nãos. Eu falo, caraca, qual deles eu vou escolher? Você queria muito entrar na Globo? Nossa, esse não... Esse não foi foda. Porque esse não, na verdade, foram vários nãos. Eu recebi vários nãos da Globo. Tentou. Que eu tentei entrar na Globo. E assim, porque é isso, né? Essa cabeça de eu preciso de algo que me sustente. No fundo, isso sempre fica, né? Uhum. Então, assim, o que era uma oportunidade segura, né? De algo que eu ia ter ali, o meu salário, ia ter a minha carteira assinada e tal. Era a Globo, né? Aonde que eu ia ver minhas coisas sendo produzidas? Eu não era particularmente uma fã da Rede Globo. Eu nunca assisti novela, eu não tenho essa referência. Mas eu via a Globo como um lugar para se trabalhar. Ainda mais quando eles começaram a fazer série, que era o que eu tinha me especializado, eu falei, pô, é esse lugar. E eu tentei muito entrar na Globo, assim, de todas as formas, assim, de todas as formas. Eu... preenchendo o cadastro, conhecendo pessoas de lá e falando, poxa, me indica, conhecendo roteiristas de lá e falando, cara, deixa eu ser seu estagiário. Assim, todas as formas. E aí, depois dessa oficina, nessa oficina que eu fiz com o Eliseu Altunaga em Cuba, tinha uma pessoa da Globo, que era uma parecerista de projeto, que virou pra mim e falou, passa lá na Globo, vamos conversar, queria que você entrasse no banco de talentos. Aí eu falei, pronto, agora estourei, agora eu vou entrar na Globo. Aí fui lá, fiz o cadastro no banco de talentos, sentei lá, fui lá pro Projac, falei, agora vai. Aí recebi um contato falando, de uma novela que ia ter. E era uma novela que, enfim, tinha uma coisa meio jovem e tal, e que o autor achou que eu poderia somar não como uma colaboradora, porque o colaborador já é uma pessoa que tem mais experiência, mas como uma assistente ali, mas que participaria de todas as reuniões, tomaria as notas e tudo. Cheguei a fazer reunião com ele, cheguei a ler algumas escaletas de episódio que ele tinha, cheguei a conhecer uma pessoa da equipe dele e falei, caraca, pô, agora eu estourei mais ainda, novela e tal. E aí, assim, a gente começa semana que vem. Aí deu semana que vem, nada. Tive um problema aqui semana que vem. Nada. Semana que vem, um mês, nada. Eu falei, cara, deu ruim. Deu ruim. Eu mandava mensagem pro cara e eu falava, olha, fulano, assim, ninguém da Globo me contatou e tal. Não oficializou nada, não sei o que, nananã. Ele, não, vai, calma. E chegou uma hora que ele falou, então, eu tô com uma questão, porque eu prometi que eu ia promover uma pessoa da minha equipe para ser colaborador e eu não posso ter 2 mudanças na minha equipe. Então, eu tenho que honrar o meu combinado com esse cara e eu vou promover ele para ser meu colaborador. Aí, assim, uau! Ladeira abaixo, desemprego, ferrada. E, cara, foi muito, assim, foi meio... Falei, tá... Tô aqui há vários anos tentando, bati na trave várias vezes, a bola entrou no gol, só que eu tava impedida, anularam meu gol. O que eu vou fazer agora? Não tinha, eu já tinha batido na porta de todas as pessoas do Rio de Janeiro, sabe? E não tinha nada. Nada. Terra arrasada. Eu fiquei cerca de 1 ano desempregada essa época, fazendo roteiros, assim, tipo, informativos, assim, ganhando 200, 300 reais por roteiro, assim... Eu falei, cara, eu tenho que ir pra São Paulo porque no Rio de Janeiro não tem oportunidade pra mim, assim. Tipo, as portas estão fechadas pra mim. E aí foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque aí Qual foi a reviravolta? A reviravolta foi que eu cheguei aqui em São Paulo e reencontrei um produtor que eu tinha conhecido num network, assim, também, né? O famoso networking, eu ia com meus projetos debaixo do braço pra fazer reunião com as pessoas, pelo menos as pessoas me conheciam. E num evento desse eu acabei conhecendo um produtor que gostou de mim, que me achou legal e tal, mas assim, não rolou nada, né? A gente não chegou a trabalhar junto. E aí, quando eu vim pra São Paulo, eu abri uma planilha de Excel
joguei lá, eu pegava esses bancos de... Como eu ia nesses eventos de mercado audiovisual, eu tinha acesso ao e-mail das pessoas, né? E aí eu mandava e-mail pra todo mundo. Oi, estou em São Paulo, quero tomar um café. Assim, copiar e colar pra todo mundo do mundo aqui em São Paulo. E aí eu mandei um pra ele. Ele foi um dos caras que me respondeu, esse produtor. E aí eu fui tomar um café com ele e ele falou, que bom que você tá disponível para projetos, porque, assim, o título do meu e-mail era sempre disponível para projetos, né? Mais que disponível, desesperada para projetos. E aí, eu tomei um café com ele, sempre mantendo a pose, para não dizer que eu estava desesperada. E aí ele falou assim, tem uma série que a gente tá desenvolvendo aqui, que a gente tá negociando, ainda não tem nada certo, não sei o que, mas eu acho que você pode ter o perfil. E, pô, você já ouviu falar num cara chamado Condzilla? Aí eu falei assim, meu filho, como assim ouvir falar de um cara chamado Condzilla? Tipo, Condzilla é gigante, quem não ouviu falar no Condzilla? Quem não ouviu falar? Ele falou, pois é, então, a gente tá desenvolvendo uma série aqui com ele, chamada Sintonia, só que não tá confirmada ainda e tudo, mas assim, eu só queria que você ficasse aqui mais ou menos com isso em mente, mas é uma coisa aqui em São Paulo, você toparia vir morar aqui em São Paulo? Eu falei, claro, venho morar aqui em São Paulo, o que for, mas... Agora? Posso ir já? Bora, né, me contrata. Mas enfim, não foi tão rápido assim, mas quando ele disse o sim, falou, bom, Ufa. Vamos te apresentar pra Netflix, vamos ver se a Netflix te aprova. Ai, que legal. Aí, você viu? Começou a virar. Falando especificamente agora de Sintonia, que é uma série muito, assim, de sucesso, maravilhosa. O que você acha que se deve esse sucesso, assim? A que se deve isso? É um conjunto de coisas, né? Mas como é que você elenca, assim? Cara, eu acredito que o sucesso de Sintonia envolve uma noção muito grande da equipe criativa de que a gente estava fazendo uma série para um público jovem de quebrada e que a gente precisava se comunicar com essas pessoas. Esse é o diferencial da série. Esse é o diferencial. Que a gente não estava fazendo uma série para uma bolha. A gente não estava fazendo uma série para ninguém assistir. A gente estava fazendo uma série que a gente queria que chegasse ao máximo de pessoas possível, assim, e que a gente queria se comunicar com esse jovem de quebrada. E que, portanto, a gente deveria entender que eu era uma ponte, sabe? Para outras vozes passarem e circularem. Uhum. Entendeu? Que eu não tava falando de mim, que eu tava falando de 3 jovens de periferia. Melhores amigos desde a infância, que seguiam o caminho do crime, do funk e da religião evangélica. E nada disso sou eu, né? O Condzilla, que é o criador da série, ele obviamente tem muita proximidade com esse universo, mas eu que estava escrevendo a série, e que escrevo a série até hoje, eu não estava falando de mim, eu estava falando desses jovens. Então, assim, eu vesti a minha capinha de pessoa ignorante, que vem do Rio de Janeiro, e que, independentemente da experiência prévia que eu tinha de vida e com trabalho, eu tava chegando ali zerada. Eu tava chegando ali num lugar de escutar, aprender pra poder fazer, sabe? E qual que é a sensação de estar numa série super de sucesso? Como é que você fica? Cara, muito realizada, assim. Muito realizada. Eu, sinceramente, por mais que eu quisesse trabalhar na Globo e tudo, eu nunca imaginei que um dia eu ia estar andando na rua e eu estar ouvindo pessoas à minha volta que nunca me viram, que não sabem quem eu sou, falando de uma coisa que eu escrevi, falando de uma cena que eu escrevi. Ou de estar do lado de alguém vendo um episódio da série e ver essa pessoa chorar. Nossa. Ou essa pessoa dizer, caraca, passei por isso. Eu nunca, no meu sonho mais louco, imaginei que eu ia viver essa sensação. E como que foi com a Alexa? O trabalho com a Alexa? O trabalho com a Alexa a gente fez durante a pandemia. Então, e numa época da pandemia, num momento da pandemia que a gente realmente não sabia muita coisa sobre o coronavírus, então... No comecinho, assim? Foi no começo.
E foi um projeto também com a Condzilla, onde o diretor é uma pessoa que é o Tico, né? É uma pessoa muito próxima da Lesha. Ele era videomaker do Guimê, então ele viu... Ele tem imagens, assim... Dela surgindo, e ele acompanhou tudo, assim. E eles são muito amigos e tal. Então, eu acho que essa proximidade dos dois já tornava tudo muito interessante. Muito pessoal, né? E a gente teve esse desafio de fazer essa série doc sobre a cantora Lesha em 6 episódios, onde a gente tinha que contar a história dela, tinha que dar conta desse momento presente, que era esse momento pandêmico, e que ela estava gravando o disco dela. E como que a gente tornava esse projeto relevante para além da figura dela, né? E aí a gente também teve uma coisa que eu acho que é muito legal desse projeto, e que a Condzilla abraçou e que a Globoplay abraçou também, que a gente tem uma linha narrativa para além da artista, que é a história do funk contada por pessoas que geralmente não são ouvidas, pessoas muito importantes do movimento, mas que não são ouvidas quando se fala da história do funk. Sensacional. E aí Lindo é bem legal, isso. assim. Foi muito... Cara, a gente lidava com muitos imprevistos, porque tinha muitas coisas que a gente tinha impedimento por conta do coronavírus, sabe? Às vezes até pessoas que a gente queria entrevistar e que em cima da hora a gente não conseguia. Mas dentre toda essa estabilidade, a gente conseguiu fazer uma série doc bem redondinha. E na época a gente não tinha tanta referência de produtos similares, sabe? Uhum. Então a gente também... Foi uma coisa que a gente... E foi a equipe de sintonia que escreveu. Foi aprendendo junto, assim. Foi aprendendo junto. E agora você está fazendo uma coisa, um projetão do Chitãozinho e Chororó, né? Que é As Aventuras de José e Durval. Como é que tá esse trabalho, esse projeto? Fala um pouco disso. É tão louco, assim, quando me chamaram para escrever, falei, gente, assim, olha para mim, né? Eu não tenho a menor intimidade com música sertaneja. Beleza, eu entendo que vocês estão me trazendo aqui porque eu tenho um envolvimento muito grande com música, e eu escrevo séries, né, que tem você é interessante, você dá a volta por cima, você é um exemplo muito legal para muita gente, né? Nossa, eu só espero que, sei lá, que o meu jeito e a forma como eu falo de mim, e também a forma como eu apoio outras pessoas, possa levantar pessoas, sabe? Eu acho que é sobre isso, assim, né? Pra utilizar um meme pra falar de uma coisa que todo mundo tá falando. Mas quando surgiu esse negócio de Chitãozinho e Chororó, eu falei, pô, vambora, né? Bora. E aí também o diretor, Hugo Prata, também é um cara que tem uma trajetória em música, né? Ele dirigiu o filme da Elise, ele foi uma das pessoas que estava no início da MTV. Ele dirigiu A Lenda do Sandy Júnior, que é um videoclipe que eu amo. E eu fui uma criança também educada à base Sandy Júnior também. Então, era muito louco trabalhar com ele, né? Porque quando eu descobri que ele tinha dirigido o clipe, eu falei, meu Deus, o mundo dá voltas mesmo, né? Quando que eu achei que eu ia estar escrevendo um roteiro pra esse cara? E aí... Foi louco, assim, porque eu li... Eu sou meio obcecada por pesquisa, então eu li tudo. Mas você já escreveu? A gente já escreveu. A série tá praticamente toda finalizada em termos de montagem. Foi um projeto que demorou pra sair, é uma série grande. Eu não sei se a gente estreia no final desse ano ou no começo do ano que vem, sabe? Mas foi muito... incrível, porque é isso, tem esse processo de pesquisa, onde eu li tudo, assisti tudo que deu pra assistir sobre eles. Você teve contato com eles? Então, aí teve isso também. A gente fazia reuniões, né, periódicas com eles. Que a gente fazia... legal. Eram 2, 3 horas de reunião por Zoom, com os dois, assim. Ai, que legal. Onde a gente, né, eles contavam a história deles e tudo, né, só que a gente também precisava aprofundar certas coisas, certos momentos de drama, porque é isso, né? Aí a gente entra numa outra gaveta, assim. Mas tem que criar interesse, né? Tem que criar interesse e biografar pessoas vivas, especialmente músicos, é uma tarefa muito complicada.
Porque também ele não vai querer falar tanto daquele negócio que vai ser um chamariz bom pro mercado. Exato. A gente já não gosta de expor muito nossas vulnerabilidades, né? Então, assim, e o drama, né? O roteiro, ele precisa de vulnerabilidade. E ele precisa mostrar também os momentos onde você não se deu bem. As fraquezas, os defeitos. Exato. Então é muito difícil, muito difícil. E eles que têm Chitãozinho e Chororó com 50 anos de carreira... Tem muito defeito, muita coisa que deu errado, muito drama. Exato. Além de muita coisa linda. E a gente queria essas coisas, claro. Assim. Então também, foi um processo com eles nessas entrevistas de, primeiro, criar confiança, deles confiarem na nossa equipe. E segundo... Vocês iam ter um cuidado, né, com as informações. Né? Exato. Tanto é que, assim, tem coisas que foram ditas que a gente se olhava e falava, cara, isso muito bom, mas a gente tem que defender o nosso pessoal aqui. E tem outras coisas que eles nunca tinham falado. Então, assim, a série, ela traz coisas muito lindas e muito impactantes e muito difíceis da história deles que eles nunca falaram. Que legal. E que eles entenderam que hoje, 50 anos depois... Dá pra falar. Dá pra falar e que é importante falar. Então, assim, a série ela é pra rir e chorar, sabe? Ai, que legal. Nossa, já tô com vontade de assistir, né? Ai, tá lindo. Viu umas imagens, tá tão lindo. Tá lindo demais. Por mais que eu gosto de sertanejo, não sou super fã, mas eu gosto, assim... Eu sou bem eclética, assim, mas sertanejo não é o que eu vou buscar a primeira coisa, mas a história deles deve ser foda, assim. Cara, eu sou bem crítica com sertanejo, falando de sertanejo hoje em dia, né? Eu sou bem crítica no sentido... Do movimento? Do movimento, assim. Eu acho que é isso, né? É o ritmo mais ouvido do Brasil, mas a forma como isso é feito, né? Não por acaso, né? Não por acaso, né? Então eu sou bem crítica, mas ao mesmo tempo... eu tenho muito respeito pelos antigos e pela música de raiz. Dá pra descolar eles, né? Dá pra descolar várias pessoas. Sim. E falar, poxa, foi íntegro, foi digno. Sim. Como a maioria dos movimentos musicais, né? Tem quando a coisa surge e tem quando aquilo se torna... Uma onda. Uma onda e quando aquilo começa a servir também a interesses outros que vão além da música e da manifestação cultural, né? Ai, muito obrigada. Essa conversa aqui, a gente tá chegando no final. Vamos bater uma rapidinha aqui com ela, beleza? Você não pode... Você tem que falar papum, tá bom? Tipo, rapidão, assim. Escrever música ou escrever roteiro? Rapidinha, sem cuspe essa, né? Então... Roteiro. A primeira coisa da sua wishlist? Tempo. Nossa, foda. Funk ou piseiro? Funk. Quicar ou rebolar? Rebolar. Ela ficou constrangida, né, gente? Linguiça ou coração? Linguiça. Tudo que carioca fala parece pornográfico, né? Meu Deus. É isso, né? Sumir ou assumir? Esse é o grande dilema do momento. Por enquanto eu tô mais pra assumir. Duda, obrigada. Você quer falar alguma coisa que a gente não perguntou? Quer passar seu recado? Onde é que a gente acha você? Você pode me achar via Instagram. Meu Instagram é @dudadalme. E eu sou muito aberta a conversar com qualquer pessoa que tenha interesse em roteiro, que queira saber como ingressar nessa carreira, sabe? Eu acho que é um serviço de utilidade, assim. Então, pode me contatar. Eu tento ajudar da forma que eu posso, seja indicando um estudo, seja indicando, né, tentando dar o caminho das pedras. Então, pode me contatar que a gente conversa, a gente troca. Obrigada, galera. Até o próximo BoraCast. Bora!